Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Engenharia Química. Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre grandezas e unidades de medição e o tópico de hoje é conversão de unidades. Meu nome é Edson Cordeiro do Vale, sou professor do Departamento de Engenharia Química da URGS. Essa bibliografia utilizada para a elaboração dessa apresentação. Algumas sugestões para aproveitar melhor essa aula. Acelere ou reduza a velocidade utilizando os controles na parte direita embaixo do vídeo. Use um caderno e tome notas do conteúdo. Uma outra dica importante é assista a aula em dupla com mais algum colega de vocês. Isso ajuda a entender e discutir melhor o conteúdo. Outra dica importante quando se faz uma aula pelo computador é, se você cansar, faça uma pausa. Tome uma água, tome um café. Aproveite melhor a aula no seu ritmo. O que veremos hoje? Na aula de hoje, a segunda parte da aula envolve conversão de unidades, como elaborar um fator de conversão para fazer essa conversão, arredondamento nas conversões de unidades e alguns tópicos especiais. Então, pessoal, como nós vimos na aula passada, em cálculos que envolvem física, química, e demais cálculos de engenharia, nós utilizamos propriedades, e essas propriedades representam grandezas do mundo real. Não números teóricos, mas grandezas e propriedades de matéria, enfim, do nosso mundo real. Sendo assim, elas não têm só magnitude, direção, sentido, mas elas também possuem unidades, certo? Como distância, por exemplo, em metros, temperatura, ela tem unidade, pode ter unidade de graus Celsius, viscosidade, que pode ter unidade de Pascal vezes segundo. Então a gente vai sempre estar trabalhando com grandezas do mundo real, tendo nelas unidades envolvidas. Certo? Agora nós trazendo um pouco mais para a realidade da engenharia, mais especificamente no meio industrial, esses cálculos que nós trabalhamos no meio industrial, geralmente vai envolver algum dimensionamento de equipamento, ou cálculo de condições operacionais, e vai surgir a necessidade de conversão de unidades. Então pode ser que nós não tenhamos as unidades que nós vamos trabalhar, prontas já para fazer o cálculo. Pode ser que nós tenhamos que fazer essas conversões, converter essas unidades. Industrialmente falando, por que a gente vai precisar converter essas unidades? Por exemplo, vamos supor que a gente importa um equipamento de um fornecedor estrangeiro, isso é bastante comum, Então, essa folha de especificação de dados, pode ter vindo de uma norma internacional, pode ter sido projetado lá no país do fornecedor, e ele pode usar unidades de medição diferentes do que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, do que a gente vai usar aqui no nosso dia a dia, da nossa fábrica. Então, a gente precisa fazer essa conversão dessas unidades, do projeto original que foi feito em unidades diferentes para a realidade da nossa indústria, como a gente vai usar. Essa é uma dos casos que vai acontecer, um problema de projeto. Pode acontecer também que a gente queira aumentar, expandir a nossa capacidade produtiva. Então, por exemplo, eu tenho um filtro lá que tem determinada área de filtração. Eu preciso expandir esse filtro, mas o cálculo dele foi todo feito em outras unidades, o projeto dele foi feito em outras unidades. Então, pode ser que eu precise adequar esse projeto original para fazer os cálculos na unidade que eu vou utilizar, certo? Outra questão que aparece bastante na nossa na indústria, que vai levar à necessidade de conversão de unidades, também é o cálculo de condições operacionais. Então, quando a gente recebe, digamos assim, o manual do equipamento que vem de fora,
né? Pode ser que esse equipamento foi feito para uma determinada condição operacional, né? E como nós vimos lá nos primeiros vídeos lá que nós falamos da engenharia química, a nossa matéria-prima geralmente ela sofre variabilidade, né? Pode ser petróleo, dependendo do lugar onde tu extrai esse petróleo, ele vai ter uma condição. Pode ser um minério, que dependendo da montanha de onde tu tira esse minério, ele vai ter uma condição de concentração. Então, a nossa matéria-prima está sempre sofrendo essa variabilidade. Além disso, pode ter uma variabilidade também, né, da capacidade produtiva. Pode ser que eu precise, em alguns momentos, aumentar a capacidade produtiva e diminuir a capacidade produtiva. Existem várias expressões matemáticas para fazer essa adequação de condição operacional, né, para levar em conta essa variabilidade de propriedades e variabilidade de produção, né, de volume de produção, e também a necessidade de ampliar, por exemplo, né, a capacidade de uma fábrica, né. Então, todas essas expressões, muitas delas, né, vocês vão precisar trabalhar em conversão de unidades, vocês vão pegar dados do manual, vocês podem pegar dados de um livro, né, que apresenta as expressões numa base de unidades, enfim. Então, no meio industrial, frequentemente a gente vai ter que trabalhar em cálculos, né, para adequar a nossa produção, e esses cálculos, de certa forma, vão precisar, em algum momento, de conversão de unidades, certo? Então, essa é a realidade, né, que um engenheiro de processos, por exemplo, um engenheiro químico, um engenheiro mecânico, um engenheiro de produção, vai ter que se deparar no seu dia a dia. Assim como as operações matemáticas básicas, né, de soma, subtração, isolamento de variáveis, logaritmo, raiz quadrada, né? Então, são coisas que a gente aprende, né, como matemática básica, como uma ferramenta de matemática básica. A conversão de unidades, né, também é uma ferramenta básica que todo engenheiro químico, físico vai precisar usar ao longo dos seus trabalhos, ao longo da sua carreira, né? Então, embora muitas vezes, por exemplo, um cálculo matemático, eu vou pegar uma calculadora para fazer cálculos matemáticos mais complexos, né? Precisar tirar a raiz quadrada do número fracionário, por exemplo. Algumas coisas a gente consegue fazer de cabeça, as somas, as subtrações, multiplicações e divisões básicas, né? A gente consegue fazer isso de cabeça porque a gente tem um ferramental na nossa mente já consolidado para fazer isso, né? Na engenharia, matemática, física, essas ciências exatas, a conversão de unidades também é muito importante. A gente tem que saber fazer essa conversão de unidades, entre aspas, de cabeça. A gente não vai fazer todas as conversões de unidades que a gente precisar sempre na calculadora ou sempre no Google, né? O Google tem várias ferramentas para conversão de unidades, até na própria busca ali, se tu colocar ali, por exemplo, metros, botar ali, ó, convert meters to feet, por exemplo, né? Converter metros, unidades lineares de metros para pés, por exemplo, né? Então isso o Google faz ali na própria linha de busca, ele converte para vocês, vai dar os fatores de conversão. Entretanto, né, assim como a gente não faz 2 mais 2 na calculadora, a gente não pergunta para o Google quanto é 2 mais 2, pelo menos ainda, né? A gente tem que saber converter unidades, né? Que essas regras e métodos de conversão de unidades estejam intrínseco, né, na nossa base de conhecimento, assim como as operações básicas de matemática, certo? Então, o objetivo dessa aula é essa. A gente pode pensar inicialmente que a conversão de unidades é um bicho de 7 cabeças, mas ele é muito, mas muito mais simples do que vocês imaginam. E nós vamos ver umas regras bem simples, bem objetivas, né? Vamos ver os exercícios resolvidos e com isso vocês vão ver que é muito mais tranquilo do que vocês imaginam fazer essas conversões de unidades, certo? Então, de forma resumida, o que a gente tem que ter em mente, né? Existem ferramentas que fazem conversão, né? Porém, a gente tem que dominar essas técnicas de conversão. Elas têm que fazer parte da nossa base de conhecimento. Outra coisa importante, né? Nas ciências exatas, né? Por questão de domínio de conteúdo e elegância, não resolvemos conversão de unidades usando regra de 3. Tá? Eu, como professor, já vi várias vezes na prova, né? É deselegante fazer isso. É a mesma coisa que tu fazer 2 mais 2 contando palitinhos, né? Fazer uma multiplicação, 2 vezes 3, pegando 2 mais 2 mais 2 e somando tudo. É deselegante. As normas de conversão de unidades
né? Elas têm que ser usadas da forma analítica, né? E evitar, né, ao máximo, né, para não dizer é proibido, né, fazer conversão de unidades com regra de 3. Se vocês chegarem na indústria, alguém vê vocês, né, convertendo unidades com regra de 3, vocês vão passar vergonha. Tá? Essa é a impressão que eu já tive, né, conhecendo, né, já várias pessoas da área industrial. Então, não se converte unidade usando regra de 3. Tá? Então, vamos à nossa introdução. Vamos começar a relembrar inicialmente nossos sistemas de unidades que nós vimos até agora, né, na aula anterior, e suas unidades fundamentais. Né? Então, as unidades fundamentais que nós conhecemos aqui, mais importantes para nós do ponto de vista de engenharia de processos, é o comprimento, né, o tempo, a massa, temperatura e quantidade de substância. Certo? Bom, o comprimento no SI, né, no sistema de unidade SI, é dado em metros, no sistema CGS, centímetros, e no sistema americano de engenharia, em pés, cujo símbolo é FT. Tá? O tempo é a única unidade, né, que nos três sistemas é a mesma. Né? A massa, quilogramas no SI, gramas no CGS e libra-massa no sistema americano. Temperatura, Kelvin no SI, Kelvin no CGS e Rankine no sistema americano, né? Se for base absoluta. E quantidade de substância, mol no SI, mol no CGS e libra-mol no sistema americano. Lembrando que essas são as unidades fundamentais dos três sistemas de unidades. Temos ainda, né, unidades derivadas, a qual eu vou mostrar algumas só aqui, né? Então, força, Newton no SI, Dina no CGS e libra-força no sistema americano. Lembra que a gente falou na aula passada, né? Libra-força é diferente de libra-massa. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com as libras, né? Pressão, Pascal no SI, bar no CGS e psi no sistema americano. Psi é libra-força por polegada quadrado, né? Unidade de pressão. Energia, Joule no SI, erg no CGS e BTU no sistema americano de engenharia. Potência, watt, CGS erg por segundo, HP. Velocidade, metros por segundo, centímetros por segundo, CGS, pé por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado, CGS, centímetros por segundo ao quadrado, AE, pé por segundo ao quadrado. Então, são as principais. Claro que as derivadas, né, a gente chega a dezenas aí, mas vamos mostrar as mais importantes do ponto de vista do conhecimento industrial. Tá? Uma coisa bastante comum que vocês vão se deparar quando estiverem trabalhando com unidades, conversão de unidades, é o uso, né, dessa simplificação aqui, quando a gente estiver trabalhando com unidades que envolvem divisores, né, numeradores e numeradores. Então, a gente representa metros por segundo, né, a gente coloca isso numa linha e representa da seguinte maneira, metros vezes segundo na menos 1. Né? Daí vem da regra matemática, que a gente tem expoente 1, né, isso aqui é equivalente a segundo elevado na menos 1. Por que se faz isso? Porque quando a gente está escrevendo um texto, né, se a gente fosse colocar metros por segundo aqui num texto, isso ocuparia duas linhas, ficaria ruim de representar, né? Então, em textos escritos de livros e manuais é apresentado dessa maneira. Né? Se tiver alguma coisa elevada ao quadrado, por exemplo, né, Newton por metro quadrado, a gente representa, né, Newton vezes metro elevado na menos 2. Então, isso aqui vai aparecer bastante em textos de engenharia, certo? Bom, então, vamos começar, né, nossas regras básicas de conversão de unidades. Né? O básico que nós temos que saber sobre conversão de unidades é como montar um fator de conversão, certo? Então, a gente vai ter a nossa unidade, né, atual, né? Vamos multiplicar ela por um fator de conversão e vai dar nossa unidade desejada.
tá? Então, mais ou menos assim que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou chamar isso aqui, unidade atual da unidade que tenho, né? E a unidade desejada, eu vou dizer que é a minha unidade que quero. Tá? E a gente vai montar esse número aqui, esse fator de conversão, para multiplicar a minha unidade atual e chegar na minha unidade desejada. Certo? Bem simples essa técnica do fator de conversão. Certo? Então, como é que eu monto esse fator de conversão? A unidade que eu quero é igual à unidade que eu tenho vezes um fator de conversão. Como é que é esse fator de conversão? Né? O pulo do gato, digamos aqui, né, é achar essa expressão aqui, ó, o que está dentro desse parênteses. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver como a unidade que eu quero se relaciona em termos de grandeza, de quantas vezes maior e quantas vezes menor, em relação à unidade que eu tenho. Certo? Então, se eu pegar essa expressão aqui, o lado direito dessa igualdade, né? O lado direito dessa igualdade, o que eu vou fazer? Se eu cortar aqui a unidade que eu tenho com a unidade que eu tenho, eu vou ter aqui a unidade que eu quero e a unidade que eu quero. Então, dentro desse parênteses aqui vai ficar a relação de grandeza, né, de proporção entre a unidade que eu quero e a unidade que eu tenho. Aqui que está, então, o nosso ponto-chave, né? Saber montar esses parênteses. Tá? Se a gente souber montar isso aqui, entender bem como isso funciona, a gente vai tirar de letra qualquer conversão de unidades. E nunca mais vamos usar a regra de 3 para fazer isso. Certo? Vamos ver um exemplo, então. Eu tenho 832 centímetros e quero converter ele para metros. Certo? Então, vamos ver a unidade que eu quero. A unidade que eu quero é... Vamos escrever essa expressão aqui. Unidade que eu quero é metros. Tá? A unidade que eu tenho, centímetros. Então, agora a gente tem que fazer um fator de conversão entre a unidade que eu quero, que é metros, e a unidade que eu tenho, que é centímetros. Então, a gente vai fazer assim, ó, bem fácil. 1 metro é 100 centímetros. Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, a gente já montou o nosso fator de conversão. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente pegar aqui, a gente vai cortar centímetros com centímetros, né? E vai sobrar metros. Né? Então, depois que a gente montou esse fator de conversão, então, o nosso fator de conversão vai ser 1 dividido por 100. É o nosso fator de conversão em metros. Tá? Então, se eu tenho 832 centímetros, né? Então, a unidade que eu quero, qual é? É metros. Então, deixa eu apagar aqui. A unidade que eu quero é metros. Então, a gente bota aqui 1 metro. A unidade que eu tenho é centímetros. Mas qual é a proporção de metros por centímetro? 1 metro tem 100 centímetros. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses centímetros com esses centímetros e vou ter que 832 dividido por 100 metros. Vai ser o resultado da minha conversão, que isso vai dar 8,32 metros. Certo? Acharam fácil? Acharam difícil? Qualquer coisa, vocês voltem o vídeo e assistam mais uma vez. Se eu fui muito rápido, vocês podem diminuir a velocidade ali, né? Que nem eu falei no começo do vídeo. Mas a ideia toda é montar esse fator aqui. E a gente monta esse fator justamente isso, escrevendo a proporção entre a unidade que eu quero e a unidade que eu tenho. O próximo exemplo. Eu quero converter
33 polegadas para pés, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Montar esse parênteses aqui, certo? Então, vamos lá. Unidade que eu quero, pés, aqui. Né? Unidade que eu tenho, polegadas. Certo? Próximo passo, montar o parênteses. Montar o parênteses. Então, vamos lá. Então, para montar o parênteses, o que eu tenho que fazer? A unidade que eu quero é polegadas, né? Qual a relação entre pé e polegada? Então, um pé tem 12 polegadas. Então, está montado já, ó, o nosso parênteses, nosso fator de conversão. Certo? Então, aqui a gente botou um pé, tem 12 polegadas, né? Então, se eu precisar converter 33 polegadas, ó, 33 polegadas, como é que vai ficar essa conta? Vou cortar polegada a polegada e basta dividir 33 por 12, vai dar minha conversão em pés, unidade de pés. Certo? Simples, né? Como eu falei ali no início, basta nós montarmos o nosso fator de conversão, onde em cima eu vou colocar a unidade que eu quero e como ela se relaciona com a unidade que eu tenho. Certo? Acontece o seguinte, em muitos casos, né, a gente pode não conhecer todos os fatores de conversão. Por exemplo, de pé para jardas, de milha para milha náutica, por exemplo. Então, existem esses fatores de conversão para nós converter entre as unidades que nós queremos e as que temos, nós encontramos em tabelas na literatura. Então, por exemplo, essa aqui está a fonte da tabela, né? Uma tabela tá lá na ISA, né? Essas tabelas, muitas delas não são padronizadas, então elas têm vários formatos. Então a gente tem que dar uma consultada antes no documento, mostrar para entender como que está apresentada essa tabela. Né? Então essa tabela aqui, por exemplo, né, ela é apresentada da seguinte forma. Ela mostra que 1 milímetro tem 0,1 centímetros, tem 0,001 metros, tem 0,00001 quilômetros, 0,03937 polegadas e assim por diante. Então, se a gente precisar fazer um fator de conversão, o que a gente vai fazer? Por exemplo, de milímetros para pés, por exemplo. 1 milímetro tem 0,0032281 pés. Ou pode ser que eu queira fazer o contrário também, né? Então, se eu quiser converter de pé para milímetros, ó, um pé tem 304,8 milímetros. Algumas tabelas, elas mostram só a parte de cima aqui. Algumas tabelas mostram só essa parte. Outras tabelas fazem essa parte simétrica para a gente poder converter de um para outro. Certo? Então, tem várias outras tabelas aqui, tá? A fonte das tabelas aqui, vocês encontram bastante fatores de conversão, tá? Então, aqui também essa tabela é parecida com aquela ali, né? Então, aqui, só que essa aqui começa em centímetros, né? Então, 1 centímetro tem 0,3937 polegadas. Então, se a gente for fazer lá a nossa conversão, né? 1 centímetro tem 0,3937 polegadas. Se eu precisar o contrário, né? 1 polegada, nosso fator de conversão, né? Tem 2,54 centímetros. Certo?
Então é essa tabela que está mostrada dessa forma. Algumas são mais simplificadas um pouco, por exemplo, essa tabela aqui, ó, né? Ela é mais simples. Por exemplo, vamos pegar aqui um fator de conversão aqui, ó. Um pé, né? Então aqui a tabela diz assim, ó, para converter de pé para metro, multiplique por 0,3048. Então o fator de conversão é um pé tem 0,3048 metros. Certo? Então, é uma das formas de mostrar os fatores de conversão. Então, a gente tem que ler bem como é que a tabela está organizada. Certo? Ah, professor, mas se eu fizer o contrário, né? Eu quero converter aqui, né? De metros para pés, por exemplo. Né? Então, como é que a gente faz? Se a tabela não dá essa conversão, uma das coisas que a gente pode fazer é usar a teclinha mágica, 1 sobre x da nossa calculadora, certo? Então, se eu pegar aqui, então, eu tenho um pé, tem 0,3048 metros, certo? Eu quero saber a relação metro para pé. Então, se eu pegar esse fator aqui, 0,3048, e apertar essa tecla aqui, ele vai inverter esse valor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer 1 metro vai dar 3,28 pés. Certo? Então, com um fator de conversão, eu vou ali na minha calculadorinha científica e consigo chegar no inverso da relação. Bem simples, tá? Bom, vamos continuar. Agora vamos para a parte intermediária do fator de conversão. Tá? Por que intermediária? Porque agora a gente avançamos um pouco no conteúdo e vamos converter unidades que estão levadas a expoentes. Né? Então eu quero converter, por exemplo, uma área de 12 polegadas quadradas para metros quadrados. Bom, não tem nada de diferente, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é a unidade que eu quero? Metro quadrado, certo? Então, vamos botar aqui, 1 metro quadrado. Unidade que eu tenho? Polegada quadrada. Certo? Qual que é o fator de conversão? Vamos lá, vamos procurar na tabela. Ó, de polegada aqui para trás, né? De polegada para metro, ó. 1 metro tem 2,54 vezes 10 na menos 2 polegadas. Então, aqui, 1 metro tem 2,54 vezes 10 na menos 2 polegadas. Só que a gente está trabalhando em quadrado, né? Então, é área. Então, a gente vai ter que multiplicar ao quadrado, né? Esses fatores aqui. Certo? E se for o cubo, a gente vai multiplicar vai elevar o cubo e assim por diante. Tá? Então, a gente montou os parênteses aqui. Então, a gente tem 12 polegadas quadradas. E a gente quer converter isso para metros quadrados. Então, o nosso fator de conversão vai ser 1, né? Vamos cortar aqui as polegadas quadradas. Vai ser 1 dividido por 2,54 vezes 10 na menos 2, elevado ao quadrado. Isso vai dar o valor em metros quadrados. Né? Daí a gente tem que multiplicar por 12, né? Porque é o que a gente quer converter. A gente quer converter 12 para metros quadrados. Certo? Então a gente pode considerar, digamos, a nossa parte inicial completa. Né, a nossa fase inicial completa aí do nosso jogo aí de conversão de unidades. Agora a gente vai trabalhar com uma parte um pouco mais avançada, que são unidades, né, que a gente precisa fazer conversões encadeadas. O que é uma conversão encadeada? Onde
eu tenho duas conversões para fazer. Então, por exemplo, eu tenho pé por minuto e quero converter isso para metros por segundo, por exemplo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que converter primeiro pé para metro e depois o minuto para segundo. Aí pode ser que a gente tenha mais unidades aí envolvidas que nós precisamos converter. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um encadeamento dessas conversões, né? Então, a gente vai ter dois fatores de conversão, um para o primeiro, para a primeira grandeza que a gente quer converter, para a primeira unidade, e outra para a segunda. Então, converter primeiro o que eu tenho no numerador, né? Então, a gente vai fazer um fator de conversão para o que eu tenho no numerador, e depois um fator de conversão para o que eu tenho no denominador. Tá? Então, vamos fazer dois fatores de conversão, mas a gente só sabe fazer um. Fazer dois é tão tranquilo quanto. Uma coisa importante que nós temos que notar quando estamos trabalhando com conversões encadeadas é que o fator de conversão, né, a expressão do fator de conversão para o numerador é diferente do denominador. Então, olha só. Então, esse primeiro fator de conversão converte o numerador, certo? Então, como é que ele é escrito? A unidade que eu quero no numerador dividido pela unidade que eu tenho, né? Isso vai cortar aqui a unidade que eu tenho com a unidade que eu tenho, né? E vou ficar em cima aqui da minha expressão com a unidade que eu quero. Mas para converter o denominador, como o denominador está embaixo, ó, essa expressão aqui do fator de conversão ela é invertida, certo? Então, em cima não é a unidade que eu quero, é a unidade que eu tenho no denominador, dividido pela unidade que eu quero no denominador, certo? Então, se eu fizer assim invertido, ó, eu vou cortar a unidade que eu tenho com a unidade que eu tenho e vou ficar com a unidade que eu quero aqui no denominador. Certo? Então, o fator de conversão do denominador é invertido em relação ao numerador. Certo? Para fechar direitinho ali, né, o fato do denominador aqui na expressão está na parte de baixo também. Né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Então, a gente tem 230 pés por minuto e quero converter para SI, metros por segundo. Certo? Então, a unidade que eu quero, metros por segundo. Unidade que eu tenho, pé por minuto, certo? Então, vou montar esses dois parênteses. Agora, nós temos dois parênteses para montar, ok? Um relativo ao numerador, né, o que a gente vai converter no numerador, e outro relativo ao que nós vamos converter no denominador. Então, vamos lá. Vamos começar, né, com o numerador. No numerador, eu tenho pés. E quero converter para metros, certo? Então, a unidade que eu quero no numerador é metros. Então, vamos botar aqui. Vou apagar isso aqui. 1 metro. E a unidade que eu tenho no denominador é pés. Né? 1 metro tem 3,28 pés. Tá? Que a gente acabou de calcular lá do exercício anterior. Bom, então aqui está pronta a conversão aqui. Quando a gente for fazer a conversão, vamos cortar esse com esse, vai dar metro em cima. Agora, vamos ver o fator de conversão do denominador, que é o segundo. Né? Então, a unidade que eu tenho no denominador, minuto. Vou botar 1 minuto. E a unidade que eu quero no denominador está em segundo. Então, 1 minuto tem 60 segundos. Certo? Eu vou cortar esse minuto com esse minuto. Então, eu vou multiplicar 230 por 1 dividido por 3,28 e depois multiplicar por 1 dividido por 60. Certo? Então, isso nos dá 1,16 metros por segundo. Continuando mais um exemplo.
Então agora eu vou fazer conversões que envolvam, né, não só numerador como denominador, mas também que envolvam fatores elevados a expoentes que não sejam 1. Tá? Então eu quero converter 30 libra-massa por pé quadrado, por pé cúbico, desculpa, para quilograma por metro cúbico. Então a unidade que eu quero, quilograma por metro cúbico, e eu tenho libra-massa por pé cúbico. Então, vamos montar os parênteses. Então, a unidade que eu quero no numerador, quem é? A unidade que eu quero no numerador, né, é quilograma. 1 quilograma. E a unidade que eu tenho no numerador é libra-massa. Então, 1 quilograma tem 2,2 libra-massas, mais ou menos, tá? Então, agora a gente vai para o fator de conversão do denominador. Unidade que eu tenho no denominador é pé cúbico. Né? Então, deixa eu botar aqui 1 pé cúbico. Unidade que eu quero no denominador é metro cúbico. A gente já viu que 1 pé tem 0,33 metros cúbicos. Né? 30,28 a gente arredondou ali para 33. Só que nós queremos a conversão de pé cúbico para metro cúbico. Então, esses fatores têm que todos ficarem elevados também ao cubo. Certo? Então, se a gente fizer essas multiplicações aí, faça uma pausa e pegue a calculadora, façam aí. Isso vai dar 490,2 quilogramas por metro cúbico. Certo? Uma coisa importante nesses fatores de conversão é que, né, como isso aqui está no numerador, né, então aqui em cima vai numerador, tá? Então, o que eu quero está na parte de cima e o que eu tenho está na de baixo. No fator do denominador, acontece o contrário. O que eu tenho vai em cima e o que eu quero vai embaixo. Certo? Isso é importante para que ocorra o cancelamento. Né? Então, para cancelar o que eu tenho no denominador com o que eu tenho no denominador, o que eu tenho no numerador com o que eu tenho no numerador. Então, tem que prestar atenção porque esses fatores de conversão ficam na ordem invertida, né, quando a gente tem em cima e embaixo. Então, finalizamos, né, a fase 2 da nossa conversão intermediária. Agora nós vamos ver um tópico especial a respeito de conversão de unidades, principalmente quando está envolvendo forças, certo? Bom, a gente sabe, né, lá da física, lá do ensino médio, que força é massa vezes aceleração. Lembrando, né, que no SI a unidade de força é o Newton. Né? O Newton é definido em função de unidades fundamentais do SI, certo? Então, a unidade básica de massa é quilogramas e a unidade básica de aceleração no SI é metros por segundo ao quadrado. Então, o que é o Newton? Né? O Newton é definido, né, quando nós temos 1 quilograma sujeito à aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Isso é 1 Newton. Né? Então, essas três barrinhas, diferente do sinal de igual, isso quer dizer que é a definição de Newton. Certo? Então, né, como é que a gente sai de uma definição para montar um fator de conversão? Então, o fator de conversão a gente monta assim, de Newton para unidades básicas. Ó. 1 Newton é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ou se a gente colocar, né, na forma de engenharia um pouco mais elegante, esse 2 aqui está dividindo, vem aqui para cima, né? É aqui 1 quilograma vezes metro. Então, essas duas expressões aqui, elas são equivalentes, certo? Bom, na prática, né, se a gente seguir rigorosamente as regras de conversão, a gente teria que fazer o seguinte.
né, pegar o nosso fator de conversão, esse aqui, né, e na hora de calcular a força, né, multiplicar por esse fator de conversão, e aqui a gente colocaria a massa em quilograma, a aceleração em metro por segundo ao quadrado, né, cortaria quilograma com quilograma, e metro por segundo ao quadrado que está em cima, metro por segundo ao quadrado, ficaria com a resposta em Newton, certo? Então, esse aqui seria o nosso fator de conversão. Na prática, a gente não faz isso, né? Porque esse fator de conversão aqui, ele é 1 para 1. Né? 1 Newton é 1 quilograma por metro por segundo. Então, a gente, na prática, deixa passar reto esse corrido, né? Como dizem, esse fator de conversão. Tá? Existe também, né, uma outra forma de tu representar essa expressão é fazer o seguinte: força igual a massa vezes a aceleração dividido por GC, onde o GC é definido como 1 sobre o fator de conversão. Certo? Para essas duas expressões ficarem equivalentes. Então, é essa definição do fator GC. Vocês vão ver isso em alguns livros textos. Certo? Né? E aí está nosso ioda aí, né, mostrando esse tópico de força aí para nós. Vamos falar um pouco sobre o sistema CGS. O sistema CGS, a unidade de força não é Newton. A unidade de força é o Dina. O Dina é definido, né, se a gente tiver uma massa de 1 grama sujeita a aceleração de 1 centímetro por segundo ao quadrado. Então, isso define, né, que é o símbolo de definição, nosso Dina. Se nós formos fazer um fator de conversão de Dina para grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, né, ficaria com essa expressão. 1 Dina corresponde a 1 centímetro por segundo ao quadrado. Né, e se a gente for fazer rigorosamente lá os nossos fatores de conversão, se a gente for calcular massa vezes aceleração, fazer a nossa força e formos usar o sistema CGS, nós temos que fazer colocarmos o nosso fator de conversão. Se aqui tiver em quilograma vezes, desculpa, né? CGS é grama, grama vezes centímetro por segundo ao quadrado, né? Vai cortar grama com grama, centímetro por segundo ao quadrado com centímetro por segundo ao quadrado, e nossa força aí vai ter a nossa unidade de Dina. Né? Então, nosso fator de conversão é esse aqui, né? Mesma coisa, né? O GC é definido como 1 sobre C, né? Mas na prática, como o fator é 1 para 1, a gente não usa isso, né, a conversão de centímetro por segundo ao quadrado vezes grama para Dina, porque é uma conversão de 1 para 1, né? Então, a gente, para simplificar, não coloca esse fator de conversão aqui. Certo? Agora, por que eu estou mostrando tudo isso? Parece uma coisa um pouco básica, né? Mas o que acontece é que no sistema inglês as coisas são bem diferentes, certo? A unidade de força no sistema inglês é o libra-força, né, que nós já ouvimos falar lá no começo da aula, tá? Só que existe uma convenção que atrapalha um pouco as coisas para nós, né? No sistema americano, a definição de força, ela segue do libra-força, né, ela segue uma convenção, tá? Então, a convenção que se estipulou no sistema inglês é que 1 libra-força é a força necessária para acelerar 1 libra-massa a 32,2 pés por segundo ao quadrado. Não é mais 1 para 1, então, né? No Newton, lá, a definição de Newton, né? Acelerar 1 quilograma, né, a 1 metro por segundo ao quadrado. Aqui não é 1 para 1, né? Aqui é diferente. 1 libra-força, né? Libra-força é a força necessária para acelerar 1 libra-massa na aceleração de 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então, essa convenção que se utilizou deixa um pouquinho mais confuso, tá? Então, por isso que a gente está apresentando isso como um tópico especial, porque no meio industrial se utiliza muito a conversão de força, e isso vai aparecer mais tarde ou mais cedo para vocês, tá? Onde é que vê esse número 32,2?
32,2 é a aceleração da gravidade, né, a 45 graus de latitude, 32,2 pés por segundo ao quadrado. Mas vocês vão dizer, mas o que isso tem a ver? Tá, gravidade é uma aceleração, mas a gente não calcula só força para gravidade, né? Mas resolveu-se fazer essa convenção. Então, se estipulou essa conversão, né, mesmo sendo que a força não necessariamente é aplicada relativa à aceleração da gravidade, pode ser qualquer autoaceleração, né? Então, comparando aqui, 1 libra força, né, quando a gente tem 32,2, 1 libra massa sujeita a aceleração de 32,2 pés por segundo ao quadrado, né, então a gente não tem mais 1 para 1 aqui. 1 newton, quando nós temos 1 quilograma sujeito a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, e 1 dina, quando nós temos 1 grama sujeito a aceleração de 1 centímetro por segundo ao quadrado. Então, nós vamos ter que trabalhar com um fator de conversão aqui, né? Então, como essa aqui é a definição de libra-força, a gente vai ter esse fator de conversão aqui para fazer as respectivas conversões. Então, no sistema americano, se eu tiver uma massa, por exemplo, de 2 libra-massa, tá, sujeita a aceleração de 5 pés por segundo ao quadrado, eu vou ter uma força, né, nesse corpo de 10 libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado, que não é igual a 10 libra-força. Se eu quiser transformar isso em libra-força, eu vou ter que fazer a conversão. Certo? E como é que a gente vai fazer a conversão? Então, a gente tem que multiplicar por fator de conversão, que é esse aqui, para chegar em libra-força. Certo? Então, a gente tem aqui, né, 2 vezes 5, 10 libra-força. Faço aqui os cortes, né, libra-massa com libra-massa, pé por segundo ao quadrado, pé por segundo ao quadrado, né? E se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ter a expressão em libra-força. Diferente do caso quando a gente tinha 1 para 1, né? 1 newton para 1 quilograma por metro por segundo ao quadrado, 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Não temos mais. Então, se eu tenho uma expressão que dá o resultado libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado, para converter em libra-força, eu vou ter que usar aqui o meu fator de conversão. Certo? Então, esse é um tópico especial importante que a gente precisa saber quando a gente está trabalhando com esses sistemas. Tá? Certo? Então, né, quando eu tenho, né, o caso de 1 libra-massa para 1 metro por segundo, ao quadrado, eu tenho que fazer essa conversão aqui para ter isso em 1 libra-força. Tá? Então, o fator de conversão nosso é esse aqui. Certo? Ok? Então, aqui está o nosso fator de conversão. A gente chama o inverso desse fator de conversão, como a gente já viu, de GC. É uma denominação, certo? Então, aqui é o contrário de C, né? 1 sobre C é GC. Recíproco, como nós chamamos também, né? Então, a gente também pode escrever a expressão de força com esse formato. Como a gente falou, para sistemas de SI, não tem muito sentido a gente usar o GC aqui, né? A gente sabe que é 1 para 1, né? SI e CGS. Mas quando envolver conversões do SI para o sistema americano, a gente vai ter que usar esse fator GC, tá? Então, esse GC aqui, ele vai aparecer para nós, na verdade, ele pode aparecer em qualquer sistema, né? Mas ele vai ser mais comum em sistema que envolve força e seus derivados, por exemplo, trabalho, né, que é força vezes distância, pressão, que é força sobre área, energia potencial, né? Então, todos os sistemas que envolvem forças vão aparecer o GC. Onde não envolve forças, né, a gente pode ter fatores de conversão, mas a gente geralmente não usa eles, né? No próprio SI, né? Se a gente está trabalhando num problema onde está todo expresso no SI, né? As massas, está tudo feito no SI, a gente não surge a necessidade de usar o GC, né? Porque a gente sabe, né, que o fator de conversão é 1 para 1, então o GC, né, que é o inverso do fator de conversão, também vai ser 1 para 1.
Então vamos ver um exercício para fixar esse tópico, certo? O exercício envolve o cálculo da energia potencial de um corpo, né? A energia potencial de um corpo é dado pelo produto da sua massa, pela gravidade, né, do planeta, do lugar onde ele se encontra, vezes a altura em que ele está, né? Então essa aqui é a fórmula da energia potencial. A multiplicação desses três termos me dá a energia potencial, certo? Eu quero calcular a energia potencial em libra-força vezes pé de um corpo, né, que possui 100 libra-massas de massa, está na aceleração na Terra, né, sujeito à aceleração da gravidade, e encontra-se a 10 pés de altura do Sol, certo? Bom, então vamos lá. A energia potencial, né? Qual que é a unidade que eu quero? Libra-força por pé. Então vamos botar aqui a unidade, né? Libra-força por pé. Certo? Essa é a unidade que eu vou querer. Certo? Então eu tenho a massa. A massa é 100 libra-massa, né? O segundo termo, aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade em unidades, né, americanas é 32,2 pés por segundo, certo? E a altura é 10 pés, certo? Só que eu quero, né, o resultado desse cálculo em libra-força vezes pé, né? E esse cálculo aqui me daria em unidade de libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado vezes pés, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que achar o fator de conversão que converta libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado para libra-força, certo? E esse é o nosso próprio fator de conversão aqui, ó, né? Então, a gente coloca o fator de conversão, 1 libra-força por 32,2 libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado, certo? Vamos ver se corta as unidades. Então, corta libra-massa com libra-massa, corta pé por segundo ao quadrado com pé por segundo ao quadrado, e eu vou ficar com a unidade de libra-força vezes pé, que é o que o problema pede, né? Fazendo essas contas aqui, o resultado da energia potencial calculada é 1000 libra-força vezes pé. Porque, né, vai cortar esse 32 com esse 32, vai ficar 100 vezes 10, e nós vamos chegar nesse resultado, certo? Então, o sistema que envolve forças aí, né, vai aparecer aqui se a gente quiser chegar em resultados relativos a libra-força, se a gente tem libra-força, quer converter para libra-massa vezes pé por segundo ao quadrado, a gente vai precisar fazer essas conversões. O último tópico dessa aula é relativo a arredondamento com conversões, né? Então, depois que eu fiz a conversão e preciso fazer um arredondamento, como é que eu faço esse arredondamento? Bom, né, antes de falar sobre arredondamento com conversão de unidades, existem regras que se usam nos arredondamentos, né? A regra nacional vigente é a BNT-NBR 5821 de 2014, 5891, desculpa, de 2014, né? Então, se eu quero saber como proceder com arredondamento de números, eu devo constar essa regra, tá? O que nós vamos ver é, né, que eu faço, né, como que eu procedo depois de eu fizer uma conversão, como é que eu mantenho esse arredondamento? Vou usar mais casas decimais, menos casas, como é que eu procedo, tá? Uma das normas que nós podemos usar, né, é a norma do NIST, né, que é o Instituto Americano de Padrões, né, que está descrita aqui nesse PDF, é uma norma gratuita, pode ser baixada gratuitamente, né? E vamos demonstrar essa regra através de alguns exemplos, né? O primeiro exemplo, nós vamos fazer uma conversão de milhas
para quilômetros. Tá? Então, vamos supor que eu tenho 60,5 milhas e vou converter para quilômetros. Tá? Então, já peguei aqui o fator de conversão, né? Certo? Para multiplicar, para transformar de milhas para quilômetros, né? Então, 1,6 quilômetros tem uma milha. Vou cortar milha com milha, vai dar em quilômetros. Certo? Então, 60,5 milhas, eu pego esse fator de conversão, dá 97,36549. Tá? Né? Onde é que eu faço esse arredondamento? Onde é que eu corto esse arredondamento? Eu vou usar 97,3, 97,36 e assim por diante. Tá? Então, a primeira regra, né, daquela norma do NIST diz o seguinte, que se o primeiro dígito significativo do fator métrico, né, que eu estou convertendo aqui, é maior que no valor que eu estou usando, que é do sistema de engenharia, o que eu vou fazer? Eu vou manter, né, o mesmo número de dígitos significativos. Então, aqui a gente tem 3 dígitos significativos, eu vou usar também 3 dígitos significativos. Né? Então, eu tenho que fazer o arredondamento desses últimos dígitos aqui para um dígito só. Né? Então, o resultado desse arredondamento é 97,4. Então, tem 3 dígitos aqui e tem que manter esses 3 dígitos aqui. Certo? Tem que usar o mesmo número de dígitos e fazer o arredondamento apropriado. Né? O arredondamento está lá na norma da BNT. Vamos ver mais um exemplo. Quero passar 11 milhas para quilômetros. Né? Então, 11 milhas, né, multiplica ali pelo fator de conversão para quilômetros, dá 17,70. Né? Então, existe uma outra norma que diz que se o valor, né, do dígito significativo, do dígito significativo no valor métrico é igual no do sistema de engenharia, o que a gente faz? Também mantém o mesmo número de dígitos significativos. Né? Então, se eles são iguais, aqui eu tenho 2 dígitos significativos, eu vou reter os 2 dígitos significativos e aplicar a regra de arredondamento para esses aqui. Então, 17,7 eu arredondo para 18. Próxima regra, né, é quando, né, o fator, né, o primeiro dígito significativo do sistema SI é menor do que o sistema de engenharia, certo? Nesse caso, né, então o primeiro dígito significativo é menor que esse aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter que pegar o mesmo número, né, e o mesmo número de dígitos significativos que tem aqui e adicionar um a mais do valor original. Então, no sistema de engenharia nós temos 2, então aqui no sistema SI a gente tem que aumentar o número de dígitos a 3 dígitos, certo? Então a gente vai usar 3 dígitos, né? E o resto dos números nós fazemos um arredondamento e o resultado vai ser 106 quilômetros. Aqui. Então vamos ver mais um exemplo, né? Então se eu quero converter, por exemplo, 8 pés para metros, né? Então 8 pés aqui, né? O fator de conversão aqui, isso vai dar 2,4384 metros. Né? Então, como esse número aqui é menor do que esse, o que a gente vai fazer? Vai usar, aqui a gente tem um dígito significativo, aqui a gente vai usar 2 dígitos significativos. Então, vai ficar, né, 2,43, que a gente aplica as regras de arredondamento, dá 2,4. E completamos nosso último estágio sobre o tópico de conversão de unidades. Chegamos ao final da nossa aula, então.
O que nós vimos hoje? Vamos recordar. Conversão de unidades e as suas técnicas, como montar o fator de conversão para realizar conversão de unidades, como fazer o arredondamento nas conversões de unidades e alguns tópicos especiais. Muito obrigado pela atenção e boa tarde a todos.